Bem, para começar, que ano conturbado. Começou difícil, confuso e vem terminando mais desarrumado. O ano começou em conflito, parecendo uma terceira guerra mundial. A níveis absurdos, coisa surreal. A morte de um general virou pauta nacional, repercutiu internacionalmente, o que em tempos não se via nada igual. O poderoso general do Irã, Qassem Soleimani, e um líder pró-iraniano no Iraque, Abu Mehdi al-Mohandes, morreram nesta sexta-feira em um atentado dos Estados Unidos em Bagdá. O Pentágono confirmou que o presidente Donald Trump havia ordenado a morte de Soleimani, que também era enviado do Irã para os assuntos iraquianos. O que não podia piorar, avião abatido, afirmando que o erro foi o de enganar. A comunidade internacional cobrou punição aos responsáveis pela queda do avião no Irã. O governo do país revelou hoje que a aeronave foi atingida por um míssil e acabou derrubada por engano. Foi um erro humano. Assim que o presidente Hassan Rouhani assumiu a culpa da derrubada do Boeing 737, que matou 176 pessoas. Já não se contentando, o desmatamento veio à tona. Incêndio na Austrália pondo em risco a fauna, flora e raças não humanas. Secas, a quantidade de frentes frias, a circulação atmosférica e o maior exemplo nós tivemos agora com quase 4 meses de incêndios na Austrália que devastaram 60% de todo o continente australiano. 2019 foi o ano mais quente e seco do país. No dia 17 de dezembro, o país chegou à marca recorde dos 40,9 graus Celsius. Se não bastasse todo o temor, em dois países sensíveis, terremotos que assolam, gerando todo o pavor. Forte, um terremoto de magnitude 7 que atingiu o mar Egeu, um terremoto que foi muito forte sentido na Turquia e também na Grécia. O mar Egeu ele fica ali na Europa, justamente entre os dois países, do lado esquerdo Grécia, do lado direito a Turquia, e a gente já abre o live de hoje com imagens dessa tragédia que deixou pelo menos 20 prédios destruídos e acabou ferindo 120 pessoas e infelizmente matando 4 até o momento, né? Ainda estamos no início do ano, e fevereiro, começo de um desespero. Primeiro caso de coronavírus. Não veio de Minas, Espírito Santo, Belo Horizonte, veio de São Paulo, berço de um rumo incerto, ainda sem desfecho. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Logo mais em diante, um momento confuso e sem laço. Já em março, decretada a pandemia, acaso de quem não se protegia, os casos aumentavam a cada dia. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional devido ao novo coronavírus chinês. O diretor-geral da entidade afirmou que a maior preocupação é a possibilidade de que o vírus se propague para países com sistemas de saúde mais frágeis e acrescentou que não se trata da desconfiança com a China. Até o momento, há mais de 7 mil casos confirmados no gigante asiático, com balanço de pelo menos 170 mortos. Pessoas contaminadas com a doença também foram diagnosticadas em outros lugares da Ásia, além de Europa e América do Norte. O mundo nada sorriu. Decretada a quarentena em abril, mais de 1.000 mortos no Brasil. Aqui eu te questiono, o que mais está por vir?
Palanque político desestabilizado. Mandetta é demitido por Bolsonaro. Ignorância ou impaciência? Não sei. O mais grave foi ir contra a ciência. Boa tarde a todos. Olha, fontes do Palácio do Planalto já apontam Nelson Teich, oncologista do presidente Jair Bolsonaro, como o novo ocupante da pasta. Teich esteve aqui mais cedo e conversou com o presidente. Bom, Luiz Henrique Mandetta chegou há alguns minutos ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e agora há pouco ele publicou a seguinte mensagem em uma rede social. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros. Mandetta dará uma entrevista coletiva daqui a pouco no auditório do Ministério da Saúde. Dito de um ditado, coisas rápidas são como um raio. Lembra dos 1000 em abril, já são 1000 mortos em maio. Visto que políticas de saúde possam ter ido na base do achismo, em outro país o maior ato de racismo. Filmado com o joelho sobre o pescoço de Floyd, Derek Chauvin, de 44 anos, irá responder por homicídio em segundo grau, quando o autor tem a intenção de causar danos corporais à vítima. Saindo da parte do punho, o fato mais inusitado foi em junho. De tão curioso, da Argentina ao Brasil, uma nuvem de gafanhoto. Uma nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil. Os insetos podem ser um problema para as plantações do sul do país. A nuvem de gafanhoto vem da Argentina. Ela chegou no país vizinho na semana passada, depois de passar pelo Paraguai e destruir lavouras de milho e mandioca. Se todas as recomendações fossem um mito, o presidente não havia testado positivo ao coronavírus. Segue incerto o presente e o futuro. Passou-se o tempo e já é julho. Se eu tivesse feito o exame, não saberia, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, Deu positivo. No mesmo mês, dias sem coloração passam a ganhar cores. Vacina de Oxford apresenta resultados promissores. Algo que todo mundo imagina, seria uma nova corrida pela vacina? O tempo passa, de fato o ano novo. Entramos em agosto e já somos impressionados. Explosão no Líbano deixa centenas de feridos e 10 mortos contabilizados. What happened? Oh my... شي مطر هون خلاص واصله What? Em São Paulo, terra da garoa, dias que pareciam normais, 3 policiais militares tiveram suas vidas ceifadas em pleno Dia dos Pais. Este sábado, os policiais da Força Tática decidiram abordar um veículo em atitude suspeita. Faziam parte da equipe o sargento José de Oliveira Júnior e os soldados César Menezes e Vitor da Silva. Por um lugar nada frio, Wilson Witzel é afastado por 180 dias do governo do Rio. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo nesta sexta-feira, 28 de agosto, por determinação do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Em uma grande onda de explosão, mundialmente, os casos ultrapassam mais de 1 milhão. O que se pode esperar se ainda não há o que salvar? O mundo chegou nesta quinta-feira à marca simbólica de 1 milhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No total, 51 mil pessoas morreram por causa da doença desde o começo da pandemia, em dezembro do ano passado. O tempo passa, de certas coisas tentamos não relembrar. Nacionalmente, 150 mil casos acabamos de alcançar. Hora agora de falar sobre a pandemia de coronavírus no Brasil. Às vezes a gente pode se esquecer, mas já são 7 meses convivendo com essa doença mortal. E nesse novo normal, aqui estão os números divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde. Temos 5.094.979 casos confirmados de Covid-19. São 150.488 mortos. Só nas últimas 24 horas, 290 novos registros de morte. Em uma 7ª fase, setembro veio para ficar. O que vamos aguardar, sabendo que não vamos encontrar? Não sei como definir tal frase, se é loucura, cúmulo de ignorância.
Mas no meio de uma pandemia, classificar todo ato de gripezinha é extremo despreparo e falta de consciência. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico... De algumas coisas que não lembro, chegamos em novembro. Um mês de esperança, tragédia ou mudança. É um momento tão atípico que é difícil até de palpitar, mas prevíamos que coisa boa não era de se esperar. Maradona, com 60 anos, parte a outro plano jogar. O jornal Clarim está dando informação que o Maradona acaba de falecer. Puxa, caramba. O jornal Clarim, ele fez uma cirurgia, né? Na cabeça. Aí complicações e muito mais. Morre Diego Armando Maradona. Aos 60 anos, cara. Muito jovem. Né? E a gente fica triste, muito triste, porque... E a Argentina, nesse momento, está em choque. E agora a informação chega para o mundo todo. Morreu Diego Armando Maradona. Parada cardíaca é a primeira informação. E os jornais argentinos já estão divulgando. E, claro, com a velocidade imbatível das redes sociais. Já não bastando tanta aflição, onde já se viu, Hamilton Mourão, vice-presidente, diz não haver racismo no Brasil. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Tá? Não é... Desprezo e negligência, um dia antes da consciência e de fato não há racismo no Brasil? Iniciando a última fase, algumas que não me lembro. Seja bem-vindo, dezembro. Por ser o último, a expectativa lá em cima. Reino Unido é o primeiro a aprovar uma vacina. Cogita-se felicidade em meio à calamidade. De fato, é a melhor novidade. E o Reino Unido aprovou hoje a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. A vacinação deve começar já na semana que vem. A vacina, que se mostrou 95% eficaz, foi aprovada em tempo recorde pela Agência Regulatória de Medicamentos do Reino Unido. Isso porque o órgão acompanhou os dados e o processo de fabricação, enquanto a Pfizer concluía os testes. Diante as ocorrências, fatos e uma simples informação, foi apresentado por aqui um plano de imunização. Gera-se indagação, vai dar certo ou não, de tão desacreditados diversas vezes coisas serem em vão. Boa tarde a todos. Acho que um dos principais destaques foi a inclusão da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan junto com a chinesa Sinovac, na lista de potenciais imunizantes a serem usados na campanha de vacinação do governo federal contra a Covid-19. O ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, falou agora em coletiva também que, se mantido o cronograma de análise de dados sobre as vacinas, a campanha de imunização nacional pode começar em meados de fevereiro, tendo a Coronavac, a Oxford e a Pfizer como principais candidatos a começar a serem utilizados nesse início de trabalho. Saindo do meio global, indo às favelas. No Rio foi preso Marcelo Crivella. É de praxe assumir a cadeira e no final sair de tornozeleira. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e pelo menos outras 5 pessoas foram presas hoje cedo numa operação da Polícia Civil com o Ministério Público do Estado. Vamos ao vivo chamar o repórter Maurício de Almeida. Maurício, boa tarde para você. Boa tarde, Braga. Os 6 presos na ação de hoje, incluindo o prefeito Marcelo Crivella, ganhar a audiência de custódia que vai ser presidida pela desembargadora que decretou as prisões. Ela vai ouvir os presos para tentar apurar se aconteceu alguma irregularidade durante a ação da polícia. Irregularidade que poderia, inclusive, suspender alguma prisão. A desembargadora também vai ouvir os argumentos dos advogados para definir se pode ou não revogar alguma prisão ou conceder o benefício da prisão domiciliar. Por enquanto, Marcelo Crivella está preso preventivamente. É aquela prisão que não tem prazo para terminar. Se essa prisão for mantida daqui do Tribunal de Justiça do Rio, ele seguirá para o presídio de Benfica, que é a porta de entrada do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Falando do ano e do pessoal, o quão forte temos sido tentando ser ordem em meio ao caos. Prosperidade, palavra usada com certa autenticidade, em um ano tão atípico, de longe o mais apocalíptico. Iniciando mais uma fase de uma data especial, mais uma vez já é Natal. De maioria nada relevante, em meio a tantas dores, temores. Comemorar o quê? É a pergunta incessante. Por outro ponto de vista, tenhamos gratidão,
por termos a continuidade da vida no meio desse turbilhão. E todos os planos feitos, não finalizados, não se culpe por não ter dado certo. Todo avanço, por mais que curto, não deixa de ser projeto. Sejamos mais que especiais, prosperidade e confiança. No mínimo de tudo, temos esperança. Aqui, faço uma pergunta que nunca te fiz. O que você espera do ano novo para ser mais feliz?